paz do Senhor, boa noite. Mais uma vez eu estou aqui para fazer uma atividade avaliativa do nosso curso Talento Pregador da IBMA. Nessa noite eu trarei um sermão expositivo que nós vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Leiamos a palavra de Deus. No versículo 28, Jesus diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." No versículo 29, Jesus diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." No versículo 30, Jesus diz: "Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Com base nesse texto lido de Mateus capítulo 11, do versículo 28 e 30, eu trago o seguinte tema: Jesus é o nosso descanso. Então, nesta mensagem, eu falarei a respeito de um convite muito especial que o Senhor nos faz. Um convite simples, mas um convite cheio de graça. Falarei a respeito de que Jesus disse que Ele é o alívio para as nossas almas. Que conhecer a Jesus é uma fórmula para o nosso descanso. E que Jesus nos convida a dividirmos com Ele o seu jugo e o seu fardo. Portanto, para entendermos melhor esse convite de Jesus, precisamos observar quem Ele chama e o que Ele nos oferece, o que Ele nos oferece. Então, nesse primeiro momento, Jesus diz: Jesus é o alívio para as nossas almas. Escute o que fala o versículo 28, que nos diz o versículo 28. "Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos", e em algumas traduções de outras Bíblias nós encontramos sobrecarregados, "e eu vos aliviarei." Olha o que o Senhor está falando. Jesus, Ele chama os cansados e oprimidos e oferece alívio. Em meio a dias tão turbulentos que estamos vivendo, a situações tão difíceis, a cada momento que você vê situações difíceis. Mas aí Jesus traz esta palavra para nós nesta noite. Jesus convida aquele que está cansado, aquele que está oprimido, porque vivemos em um mundo de opressão e de cansaço. Mas Jesus te faz esse convite nesta noite. E Jesus conhece o meu cansaço, conhece o seu cansaço, conhece as nossas limitações. Deus, Ele é um Deus que conhece cada um de nós, conhece o que nossas limitações, aonde nós damos conta de chegar e aonde nós precisamos da sua ajuda. Então Jesus, Ele faz. Ele quer que nós aceitemos esse convite dele e deixemos que ele seja o alívio para as nossas almas. Então, ele não chama os fortes, ele nos chama. Ele chama nós que precisamos da sua ajuda, pois nós conhecemos as nossas limitações. Então, Jesus chama você. É com você que Jesus está falando nesta noite. Jesus chama você que não aguenta mais lidar com seus problemas, com seu cansaço, com sua opressão e com seus problemas diários. Jesus chama você com seus fardos. É esse o convite de Jesus para você nesta noite. Dê ouvido à voz de Jesus. No segundo momento, Jesus diz que conhecer a Jesus é a fórmula para o nosso descanso. Olha o que nos diz o versículo 29. "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vossas almas." Então, conhecer a Jesus é a fórmula do nosso descanso. O convite de Jesus para nós aqui é um convite de relacionamento. Para que nós possamos conhecer a Jesus, nós precisamos nos relacionar com Ele. Então, Jesus, Ele faz esse convite de relacionamento. Nesse versículo, Ele deixa muito claro a fórmula para que nós possamos achar descanso para as nossas almas. Nós precisamos aprender de Jesus a ser manso e humilde de coração. Nós devemos suportar os desafios com paciência, precisamos agir com bondade e viver uma vontade divina sobre as nossas vidas. Às vezes, há situações em nossas vidas
que nós nos sentimos tão injustiçados, que às vezes o nosso eu quer falar mais forte, mas Jesus nos convida a ter mansidão, a não resolvermos os nossos problemas conforme a força do nosso braço, mas a entregarmos ao Jesus, a colocarmos diante de Jesus todos os nossos fardos, todas as nossas inquietações. Esse é um convite de Jesus para nós. E quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, que é esse o convite dele para nós nesta noite, nós entendemos que Jesus pode todas as coisas, que Jesus é um Senhor, que Jesus nos dá esse alívio para as nossas almas. No terceiro momento, Jesus, ele nos convida a dividirmos o seu fardo. Ele diz assim, o que nos diz o versículo 30 da palavra de Deus. Ele nos diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nos convida a dividirmos o seu jugo e o seu fardo. Com Jesus, o fardo fica mais leve, o fardo se torna mais leve. Então a nossa vida continua tendo desafios. Quando nós estamos com Jesus, a nossa vida não vai deixar de ter desafios, mas nós necessitamos crer que o peso agora é compartilhado com Cristo. E não precisamos mais caminhar sozinho, carregar esse jugo sozinho. Ele nos convida a tomar seu jugo, que é suave e leve. Então, deixe de carregar o seu fardo sozinho, leve-o para Jesus, deposite aos pés de Jesus, busque sua ajuda e creia que no final da jornada da sua vida lhe será descanso com Cristo na eternidade. Então venha caminhar com Jesus. E eu concluo dizendo para você nesta noite, e concluo esta mensagem afirmando que o descanso está em Jesus. Que conhecer a Jesus é a fórmula para o nosso descanso. E que Jesus nos convida a dividirmos o seu jugo e o seu fardo, que só assim nós encontraremos descanso e paz. E ele continua dizendo, Jesus continua dizendo, vinde a mim, aprendei de mim, o meu jugo e o meu fardo é leve, e achareis descanso para vossas almas. É isto que o Senhor continua dizendo nesta noite. Venha até Jesus. Caminhe com Jesus. Conheça Jesus. Porque assim vai encontrar descanso nele. E eu quero aqui agradecer a Deus por esta palavra. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Boa noite a todos.